Ela entrou com passos cautelosos, sentindo-se deslocada entre as paredes impecáveis e os móveis de design moderno. O contraste era absurdo. A austeridade do lugar era o reflexo da vida dele, controlada, sem espaço para fraquezas. E ali, naquele ambiente, ela sentia como se estivesse invadindo algo que não era seu. Marcelo a observou, esperando que ela se acomodasse. Mas Isabela parecia hesitar em se soltar, como se fosse difícil se entregar àquele ato de generosidade. Você deve estar cansada, ele disse, quebrando o silêncio, mas com uma suavidade que tocou algo dentro dela. Eu vou pedir à dona Margarida, a governanta, que prepare um alimento e um quarto para que você possa descansar. Eu me sentiria melhor se pudesse lhe agradecer trabalhando para não abusar da sua generosidade. Há algum serviço que eu possa fazer aqui? Tudo bem. Falarei com a minha governanta para que você possa ajudá-la nos serviços daqui. Agora, vá se alimentar e ver um quarto na ala dos empregados. Depois dela alimentar Jonas e se alimentar também, foi levada a um quarto. Ao se deitar, agradeceu a Deus por ter colocado Marcelo em seu caminho. Dormiu o dia todo e a noite inteira, sentindo-se amparada. Na manhã seguinte, quando Marcelo foi tomar o café da manhã, Isabela estava uniformizada e pronta para servi-lo com um sorriso iluminado no rosto. Quando ele a viu, admirou a sua beleza, pois no dia anterior, devido aos trapilhos que vestia, à falta de cuidado e da tristeza que dominava sua alma, ele não percebeu o quanto ela era bonita. Bom dia, Isabela, ele falou, tentando esconder a surpresa que teve ao observar que ela era muito bela. Jonas dormiu bem? Onde ele está? Nós dormimos bem sim, Marcelo, ela comentou enquanto ele tomava o café da manhã. Dona Margarida, a governanta, indicou uma creche e ele está lá brincando com outras crianças enquanto eu trabalho. Que bom, Isabela! Fico feliz que tudo esteja se acertando em sua vida. O café estava delicioso, mas tenho que ir trabalhar. Tenha um bom dia. Marcelo foi para a empresa com o rosto de Isabela em sua mente, enquanto Isabela pensava que um homem como Marcelo faria qualquer mulher feliz. 6 meses já eram passados desde o dia em que a vida de Isabela mudou completamente. Naquele domingo ensolarado, Jonas brincava no jardim da mansão enquanto ela refletia sobre a mudança em sua vida. Tinha um bom emprego, morava em uma mansão linda, seu filho estava saudável e feliz e o seu patrão era o homem mais gentil e bonito. Sim, ele era muito bonito. Enquanto ela pensava sobre Marcelo, ele se aproximou perguntando: sonhando acordada? Ela levou um susto e seu rosto ficou vermelho pelos pensamentos que teve sobre ele.
Não, Bem, estava pensando como sou feliz e agradecida por você ter me encontrado, Marcelo. Marcelo estendeu a mão para acariciar o rosto de Isabela com a leveza de quem tem medo de quebrar a delicadeza do momento. Ela fechou os olhos por um segundo, sentindo a suavidade do toque. O simples gesto foi mais eloquente do que qualquer palavra. Isabela, Marcelo disse, a voz rouca, quebrada pela intensidade do que estava sentindo. Você é uma mulher linda e maravilhosa. Ela se levantou e mudou de assunto, pois sabia que havia uma distância muito grande entre ele dizer que a achava bonita e se apaixonar por ela verdadeiramente. Eu vou ver o que Jonas está fazendo, Marcelo. Acabou de falar e saiu em direção ao jardim. Dias após, Marcelo levou uma amiga para jantar em sua mansão. Seu nome era Bianca, uma mulher da alta sociedade muito bonita. Quando Marcelo se retirou por um momento, Bianca se dirigiu a Isabela dizendo: Então você é a famigerada sobre quem Marcelo tanto fala. Pensei que fosse mais bonita, pois ele não se cansa de falar de você e do seu filho bastardo. Aliás, onde ele está? Como Isabela não respondesse nada, Bianca continuou falando maliciosamente. Sabe, um dia eu vou me casar com ele e a primeira coisa que farei é mandá-la embora. Não quero uma mulher sonsa em minha casa, fingindo-se de empregada, quando na verdade deseja ser a amante dele. Não é isso que você quer, indigente? Ter ele nos seus braços? Nesse momento, as lágrimas de Isabela começaram a deslizar pela face. Nunca havia sido tão ofendida em sua vida. Bianca, percebendo que Marcelo se aproximava, parou de falar, transformando o rosto maquiavélico em um sorriso simpático. As palavras de Bianca queimavam na mente de Isabela e seus pensamentos sobre o que ouvira a atordoavam. Então é isso que eu sou? Uma famigerada? Ele vai se casar com ela e serei posta na rua. Ser amante dele? Nunca! Na manhã seguinte, quem serviu o café de Marcelo foi Dona Margarida. Onde está Isabela? Ele perguntou surpreso. Senhor, ela pediu as contas e se foi. Mas o que aconteceu? Não sei, senhor. Marcelo desconfiou que Dona Margarida estivesse mentindo, pois as duas eram como mãe e filha. Isabela a estimava muito e lhe contava tudo. Depois de Marcelo insistir muito, Dona Margarida confessou tudo sobre o que ocorreu entre Isabela e Bianca. Isabela alugou uma pequena casa no subúrbio e tentava acomodar o pequeno Jonas enquanto ele estranhava o lugar. O dia havia sido desgastante e ela chorava a todo momento. Depois de ter colocado Jonas para dormir, a campainha soou. Era Marcelo. Vim buscar você, Isabela. Ele pegou em seus braços determinado.
Onde está Jonas? Não aceito você sair da minha vida assim. Não, Marcelo, lá não é o meu lugar. Você pode arranjar outra empregada, pois você é um bom patrão. Eu não vim buscar a minha empregada, Isabela. Vim buscar você, a mulher que eu desejo em minha vida. Eu tentei negar o meu amor por você durante muito tempo. Tinha medo que você pensasse que, por eu lhe oferecer ajuda, estivesse me aproveitando da situação. As pessoas que sabem que você me ajudou pensam que me tornei a sua amante, Marcelo. Eu o tenho em alta estima, mas nunca pagaria o favor que me fez com sexo. Não permitirei mais que pessoas maldosas como Bianca façam mais mal a você e ao Jonas. Ele falou, olhando nos olhos dela. Eu nunca imaginei que a vida me faria conhecer alguém como você. Você me fez enxergar o mundo de outra maneira. Ela fechou os olhos, deixando-se ser envolvida pela delicadeza da situação, e ao abri-los novamente, o que disse foi simples, mas carregado de um significado profundo. Eu não sei o que esperar do futuro, Marcelo, mas agora, neste momento, eu sei que você faz a diferença na minha vida. E talvez eu tenha medo, mas é o medo que não me impede de querer dar um passo adiante. Eu te amo desde o primeiro dia em que te vi, mas sabia que nossos mundos são diferentes. Nunca sonhei em ser amada por você. Marcelo sorriu, um sorriso genuíno, cheio de uma ternura inesperada. Ele se aproximou mais, envolvendo-a em um abraço suave e mais apertado, como se fosse a única coisa que ele soubesse fazer naquele momento. As palavras, aquelas palavras simples, aquelas declarações pequenas, não precisavam ser ditas novamente. O toque deles, a proximidade, já falavam por si. Marcelo a beijou então. Não foi um beijo apressado, não foi um beijo impetuoso, mas um beijo cheio de significado. Como se, com aquele gesto, ele dissesse que, apesar de tudo que haviam vivido até ali, algo belo estava florescendo. E assim, enquanto a noite continuava lá fora com seus ruídos, dentro daquela simples casa, havia algo muito mais silencioso e poderoso acontecendo. Dois corações finalmente se encontrando e se permitindo amar. Meses depois, Isabela se tornara a senhora Belfort e Jonas foi quem carregou as alianças até os noivos. Os amigos mais próximos e os empregados sorriam de felicidade ao ver a alegria dos recém-casados. Só uma pessoa não se encontrava feliz com a notícia de casamento de Marcelo com Isabela: Bianca. Se você gostou desse vídeo, aqui eu indico outro que certamente você gostará.